Deus quer restaurar em nós, seu povo, a capacidade de enxergar o que não se enxerga e crer no impossível. Nós precisamos, esse é o que fé significa. Nós estamos rodeados de situações que são impossíveis, rodeados de situações que são limitadas, rodeados de situações que não tem como. E Deus, quando entra em cena, Ele quer restaurar em nós a habilidade de dizer, com Deus, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Então agora, o que acontece? Quando a palavra de Deus vem no nosso coração, paz é restaurada na tua vida, ok? Se eu puder dizer uma coisa para vocês, a coisa número 1 que nós precisamos é achar a nossa paz de novo, amém? Então, é o texto que eu queria ler. A palavra de Deus vem, Jesus fala assim, vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A primeira coisa para nós começarmos a viver, você precisa estar em paz, amém? Paz, que o mundo não tem a oferecer, onde você, estresse, preocupação, tudo mais se apaga e você encontra, você está nesse lugar de descanso. Então, Filipenses 4, que é o texto que nós vimos ler, diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Ansiedade tem a ver com o dia de amanhã, de novo. Eu não sei se vocês, quando leem esses textos, vocês não param e pensam assim, Deus, seria possível viver uma vida sem ansiedade, preocupação, medo, estresse? Amém? Deve ser um sonho, amém? E é o que Deus está oferecendo para nós. Ele está dizendo, não anda ansioso com nada. Amém. Eu, às vezes, paro e penso, Deus, deve ser um presente glorioso viver nesse mundo estressante, poder acordar de manhã e dizer assim, você tem paz. Não é essa paz que o mundo dá, que ele chama de paz. Paz mundial, amém. É algo interior. A certeza de saber que Deus está no controle, Ele te ama e tudo vai dar certo. Esse é o início da nossa vida. Então ele diz assim, não anda ansioso. Então quando a ansiedade toma o nosso coração, quando o estresse, pressão, preocupação, medo toma o teu coração, esse é um lugar de você orar. Eu queria completar um pouco essa manhã, falar da importância da vida de oração. Amém. Nós temos falado da importância da palavra de Deus, ela abre o nosso futuro, mas a oração mantém, amém, o nosso coração caminhando nessa direção. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Então, cada vez que você estiver ansioso com alguma coisa, ora até que a paz tome teu coração de novo. Essa é a instrução. Amém. Há quanto tempo eu devo orar? Até que a paz tome conta do teu coração de novo. Então, assim, vai acontecer que no início da nossa jornada, você vai precisar horas de oração, né? Sim, porque você está destreinado. A diferença é que você pode andar em paz. Cada vez que você se sente agitado, desconfortável com a vida, preocupado, com medo, é porque alguma coisa está desalinhada no teu coração. Entrou no teu coração e contaminou. Teu dia está contaminado, teu coração está contaminado. E a Bíblia diz, ora, vai a Deus. Converse com Ele. Converse com Deus. Deus, esse negócio está me incomodando. Não precisa ser tão religioso, ok? Deus não está distante, Ele está perto. O sangue de Jesus nos aproximou, amém? Nós temos acesso a Deus. Deus, essa situação está me incomodando. E é impressionante, eu disse isso já para os irmãos, cada vez que você se ajoelha, algo acontece
e se volta para Deus, algo acontece na nossa vida. E nós precisamos praticar mais isso. A Corrie ten Boom, alguns de vocês sabem quem é, ela ajudou muito na época do nazismo e proteger alguns judeus. A história é linda que ela tem. Ela tem essa história. Ela diz assim, a oração é uma coisa tremenda que a gente tem disponível. Porque você, através da oração, você sai de um lugar onde tudo é um problema, nada dá certo, tudo é limitado, não tem solução, e você entra numa atmosfera na presença de Deus, onde Ele está sentado no trono e tudo é possível, tudo vai dar certo, não tem nada impossível. É através da oração que você entra nessa realidade onde tudo é possível. Então, o que acontece? Como dizia o velho hino, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração, tudo. Tudo. Deus quer e deseja, a Bíblia diz, tudo fazer conhecido, tudo em oração. Então Deus quer se envolver na nossa vida, cada detalhe. Volta e meia, meus filhos estão preocupados com alguma coisa. A primeira coisa eu disse assim, já orou sobre esse assunto? Se não, ainda não. Assim, nós temos que treinar nossos filhos. Amém? Eu falei assim, eu faço uma experiência. Faz uma experiência assim. Vai, fecha teu quarto, dobra teu joelho, só menciona isso para Deus e vamos ver o que vai acontecer. Isso se chama discipulado, treinamento. Porque o que nós não podemos é ensinar nossos filhos a agir como todo mundo age. Não, meu filho, não te preocupe, vai dar tudo certo, a gente resolve depois. Não, a Bíblia nos instrui. Dobra o teu joelho. Nós precisamos treinar o correto. Dobra o teu joelho. Expõe para Deus. E a Bíblia diz assim, a paz de Deus vai tomar teu coração e Ele vai entrar em cena. É isso. Amém. O desafio da nossa vida cristã é que nós temos muita teoria, mas nós não estamos fazendo. Porque a vida cristã é estranha nesse mundo moderno. Ele é estranho. Amém. Tu ora ainda? Sim. Tu canta? Tu vai na igreja? Tu lê a Bíblia? Amém. Nós somos estranhos. Mas esse é o objetivo desse mundo. É fazer tudo ao teu redor para que você abandone a tua fé. Amém. E nós vamos nos tornar ineficientes nessa sociedade, num mundo corrupto, amém, pervertido. Nós precisamos de Deus. Então, é um desafio para nós, nesse tempo, fazer. Então, quando você não sabe o que fazer, para um pouquinho, abre a tua Bíblia, pede para Deus falar contigo. Depois nós conversamos, viu o que acontece. E é a prática de fazer isso cada vez que vai nos dar sabedoria para operar. Mas o primeiro resultado que vai ter é a paz de Deus vai guardar o teu coração. Lembra o que eu falei no início? Sobre tudo o que você deve guardar, guarde o teu coração. Olha o que esse texto diz. Em oração, a paz de Deus vai guardar o teu coração. Então, qual é a maneira de você ter de guardar o teu coração nesse momento? Através da tua vida de oração. Amém. Jesus orava. Amém. Um dos meus atores ou personagens favoritos da Bíblia é Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, de joelho. E ele estava vivendo dentro do inferno, né? Servindo Nabucodonosor e aquela galera toda. O que ele fez para não só não sucumbir e ainda vencer e avançar os planos de Deus ali, foi uma simples prática de dobrar o joelho 3 vezes ao dia e orar a Deus, pedir a Deus sabedoria de Deus. Foi isso. Não é tão complicado. Se você olha os homens de fé, a jornada que nós estamos olhando na Bíblia das pessoas que conseguiram resistir o mal
e avançar os propósitos de Deus na terra são pessoas que oravam. Jesus, volta e meia, estava saindo para orar. Ele subia o monte, ele escapava daqui, ia para lá. O que ele estava fazendo? Estava processando a vida diante de Deus continuamente. Quando João Batista, eles trouxeram a notícia que João Batista tinha sido decapitado. É primo dele, lembra? Era primo de Jesus, família. Ele tinha sentimento também. Decapitado. A Bíblia fala que Jesus foi para o monte orar. Jesus processou aquela dor diante de Deus. Continuamente em oração. E é por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar, em tudo dai graça. A gente precisa, porque o mundo é cruel, ele não poupa você. Nós estamos 24 horas sendo atormentados e influenciados por medo, estresse, preocupação, notícia, caos, tudo é complicado. Amém? Graças a Deus, porque nós temos um grande Deus. Amém? Então é importante essa vida de oração, porque ela mantém, uma das primeiras coisas que a vida de oração faz, é manter a paz no teu coração. Você só pode levar paz para a tua situação se você tiver em paz. Você só pode dar o que você tem. Então nós precisamos, essa é uma coisa preciosa que nós precisamos andar em paz. Domingo passado eu mencionei, ou esses domingos eu estava mencionando, 2 consequências caras de não orar. A primeira está lá em Tiago, que diz, da onde vêm guerras, contendas, brigas e tudo que acontece no mundo? Lutais, invejais, fazei guerra. E ele diz assim, porque vocês querem coisas. Aí ele diz, nada tendes, porque não pedis. Então, olha o que a Bíblia fala. A grande causa das guerras e batalhas e problemas que nós temos é por causa de poder, grana, amém? Sustento, futuro. E a Bíblia fala assim, vocês não têm porque vocês não pedem. Quando nós não oramos, nós convidamos a escassez, a falta de coisas a vir na nossa vida. E a outra consequência da falta de oração é o que Jesus diz, vigia e ora para não entrar em tentação. Quando nós não oramos, nós temos a chance de entrar em batalhas que nós podíamos evitar. Então tem um monte de coisas que nos estressam, que nos incomodam, pela falta de oração, nós caímos em ciladas porque nós não oramos antes. Tem várias coisas que nós podemos evitar por uma vida de oração. Então, quando a gente diz, eu não tenho tempo para orar, na verdade não é uma verdade. Porque, na verdade, porque nós oramos, vai sobrar mais tempo, porque nós vamos ter que fazer muito retrabalho, muito problema, que nós estamos envolvidos que não precisava ter envolvido. Amém. Então, é uma questão de fé. Você semeia numa vida de oração e você vai ter uma vida muito mais efetiva pela frente. Imagina, no mundo nós vamos ter aflições. A Bíblia, Jesus fala isso. O problema é você ter aflições que você não precisava ter. Esse é meu problema. Quando você lê o Salmo 127, se eu não me engano, diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifico. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Tem muita coisa em vão, amém, que acaba acontecendo na nossa vida. Então, é importante nós orarmos, ok? Tudo bem até aqui? Então, nesse momento, eu não vou me demorar muito hoje. Acho que vocês são expert em oração, em ler a Bíblia todo dia. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A primeira coisa que nós precisamos é encontrar paz interior.
Paz. Ok? Uma vida sob controle. Eu queria que você associasse paz com confiança e com uma vida sob controle, não agitada. O descanso da paz, o descanso de operar em fé, o descanso de confiar em Deus. A certeza de que você, em paz, vai ouvir a voz de Deus com mais precisão e vai tomar decisões mais apropriadas para cada situação. Se alguém me disser que se você, e essa foi um pouco da minha jornada, eu mudei um pouco a minha dieta por uma razão. Porque eu comecei a ver que a gente vai ficando mais velho, depois dos 37, vem os 38, e a gente vai ficando mais velho, e você vai começando a sentir certas coisas no teu corpo. Eu sou acostumado a correr, o joelho sente uma certa fraqueza, você sente dor aqui, e aí você descobre que parte do que você está sofrendo é por causa da comida errada que você está comendo. Eu vou mudar a minha dieta. Amém. Porque eu estou sentindo na pele a dor de comer errado. Então, o que acontece? A realidade é que quando você percebe assim, e é a minha maneira de ver, eu prefiro evitar um problema do que ter que bancar o problema e depois ter que consertar o problema. Então, quando você percebe que nós estamos sendo muitas vezes envenenados e comendo coisas que estão afetando o funcionamento do nosso corpo, você ajusta porque você não quer esse tipo de coisa. Você paga o preço de mudar um pouco a tua dieta para o bem de ter uma vida mais saudável. Não estar cansado toda hora, e etc. e tal, e fazer isso e aquilo. Eu ouvi dizer, a gente estuda bastante, graças a Deus lá em casa, a minha esposa fuça, comer, achar coisas que são mais saudáveis e tudo mais. E eu estava vendo um médico, uma pessoa falando, e disse, eu mudei a minha dieta. Ele disse, nos primeiros, uma dieta específica, ele estava falando, nos primeiros 15 dias, se não me engano, eu parei de roncar. Porque o ronco tem é efeito de algo que está errado aqui dentro. Parei de roncar. Ele disse que estava com os dentes, tudo com dor, na gengiva, tudo. Ele falou assim, aquilo ali tudo foi embora. Estava tudo inflamado. Então, quando você olha isso e diz assim, eu olho, e essa é a capacidade da palavra de Deus tem, ele aponta para um futuro, para algo glorioso, e aí você se dispõe, então, eu vou comer um pouquinho diferente. Eu não gosto de médico, amém. Se alguém, amém. Se eu puder evitar um médico, eu agradeço, amém, graças a Deus. Se Deus puder me dizer assim, se tu comer só isso, a partir de agora tu não vai mais ir médico, eu vou me esforçar para fazer isso. Essa é a minha maneira de fazer. Então, olha o que Deus diz. Se o Senhor não fizer, é em vão o nosso trabalho. Nós vamos ter que estar consertando e desconsertando, Nós vamos ser menos eficientes na nossa jornada. Então, aí Deus diz assim, se você orar mais, você vai ter menos escassez na tua vida. Eu quero orar mais. Amém? Você é despertado a orar mais. Quando você ora mais, você evita de lidar com problemas. São problemas totalmente evitáveis, simplesmente por orar. Eu quero orar mais. É um desafio, é um convite que Deus tem. E fé funciona assim. A palavra de Deus, ela sempre fala conosco sobre um futuro melhor do que o que você está na tua mão. E são escolhas que nós temos. Então você começa a confiar de que a maneira como Deus quer conduzir a nossa vida é melhor do que a nossa maneira. Então, graças a Deus, porque Deus tem paciência conosco e está nos ensinando. Mas você olha, a razão por que você começa a estudar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e fazer certas coisas, é porque você quer um futuro melhor. Amém? Eu acho que é isso. Todos nós. Deus tem um bom futuro. Deus quer um futuro melhor.
A vereda do justo é como a luz da aurora. O futuro que Deus tem é glorioso, é brilhante, é maravilhoso. Deus tem sempre o melhor. Então, para a gente ir concluído, o que não fazer em oração é o que Marta e Maria, vou só citar o versículo, Lucas 10. Então, o que não fazer em oração, ok? Lucas 10 é a história de Marta e Maria. Jesus se hospeda na casa de Marta e Maria. Marta começa a se agitar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que preparar tudo, tenho que fazer tudo. E Maria resolve sentar aos pés de Jesus. A Marta aguenta um pouco, dois, vai até o ponto que ela explode. Ou seja, ela não estava em paz. Ok? Estava irritada. E ela liga e vai até Jesus e diz assim, Jesus, tu não te importa? E meus irmãos, esse é um sinal de que alguma coisa está errada com o nosso coração. Amém. Quando você vai a Jesus e diz que Ele não se importa. Então, muitas vezes a nossa vida de oração, ela tem essa característica. A gente mais reclama que as coisas não estão boas e que os outros não estão nos ajudando. Então, não vai a Deus para falar que os outros não estão ajudando, estão atrapalhando o teu futuro. O teu futuro não depende dos outros. A tua vida não depende. A paz que Deus quer te dar não depende de os outros fazerem A ou B. Essa era uma escolha de Marta. Então, o que acontece na nossa vida é muitas vezes nós vamos a Deus e dizer, Deus, resolve esse problema, essa pessoa está me incomodando, tira essa do meu caminho, fulano é isso, porque ela não entende, taraná. Eu falei, não é por aí, amém? Então, elimina essa parte de ir a Deus para reclamar dos outros. A segunda história que eu queria mencionar é a parábola que Jesus também fala, do publicano e do fariseu. Os dois subiram para orar. Um foi orar dizendo, graças a Deus que eu sou melhor que todo mundo. Que eu não sou que nem esse fulano de tal, eu dou o dízimo, amém, eu vou à igreja, eu faço isso, eu não minto, eu não sou assim. Eu sou, graças a Deus, que de uma certa forma, Deus, nós temos a nossa relação toda especial, única. E o outro, de longe, ele disse, Deus, se propício a mim. Eu preciso de ti, Deus. A Bíblia fala assim, que a esse saiu justificado. O justo que anda pela fé. Amém. Você não vai a Deus para mostrar o quanto você é bom e como os outros são ruins. Também não vai por aí. Amém. Tem gente que faz isso. Graças a Deus, também as tuas orações são pomposas, como se. Amém. Indiretamente você está dizendo, amém, eu faço tudo certo, Deus. Amém. Graças a Deus. Então, não fala dos outros, não te exalta. O que isso está acontecendo? A oração não é para os outros, é para ti. Amém. Para de usar o teu tempo de oração para falar mal dos outros ou para exaltar a tua pessoa. Deus quer lidar contigo. O que Deus quer fazer na tua vida é que você saia da presença de Deus melhor do que você entrou. Você. Essa é a razão. Então, nós muitas vezes chutamos para tudo que é lado na nossa vida de oração. A nossa vida de oração tem a ver, eu preciso de Deus para viver. Essa é a nossa vida de oração. Essa é a primeira coisa. Eu estou indo a Deus porque eu estou estressado, porque eu estou irritado, porque eu não sei o que fazer, porque eu estou me achando, mas lá no fundo meu coração não está. Amém. Eu preciso de Deus. Então, você elimina essas coisas, amém, de achar que a culpa da tua falta de paz ou do teu problema tem a ver com os outros. Elimina isso. E a terceira história que eu queria citar é quando os discípulos estão no barco e uma tempestade se levanta, vento forte se levanta, e Jesus está dormindo. Amém. Jesus dormindo é uma das minhas cenas. Amém. Amém. O mundo está caindo aos pedaços e você está dormindo em paz e você está em paz. Esse é o alvo, se eu puder dizer para você, você precisa chegar nesse ponto. Ah, pastor, você não sabe como a minha vida está um caos, está uma agitação, eu preciso decidir isso, fazer aquilo e tudo mais, todo mundo está me pressionando. Eu falei assim, paz,
é o número 1 objetivo para funcionar bem nessa terra. Cada vez que você está ansioso, estressado, vai a Deus para orar. Então, nessa situação, Jesus está mostrando o que um homem que ora, que tem uma vida de oração, é capaz de fazer. Ele é capaz de dormir no meio do caos. Ele é capaz de confiar a vida dele a Deus na pior situação. O salmista fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me cuida. Esse salmo foi escrito por Davi no meio de uma batalha. Ele estava naquele período de guerra, o Saul perseguindo ele, ele dizia, em paz me deito e deito, porque Deus pode cuidar de mim. E por que, de novo, isso é importante? Porque os discípulos foram até Jesus dizendo, tu não te importa que nós vamos perecer? Então, o que nós fazemos? Nós falamos dos outros e nós falamos de Deus. E Deus, tu não está vendo que eu estou na pior e tu não dá a mínima para mim? São coisas que, de novo, eles tentam camuflar algo que está errado no meu coração. O problema não está com Deus, o problema não é dos outros, o problema é meu. Deus quer encontrar e acessar o teu coração. Jesus dorme. Olha só, os discípulos estão estressados, Jesus está em paz. E eles montam uma retórica como se Jesus estivesse errado. Jesus é o que está certo. Amém. Jesus é o que está certo. Ele está em paz, confiando em Deus. E ele só vai agir quando Deus orientar ele a agir. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A tua vida não vai mudar nada pela ansiedade. Não agrega nada. Então, se você é matemático, é lógico, vou dizer assim, todo tempo que eu gasto ansioso não vai agregar nada na minha vida. Você vai trabalhar para evitar a ansiedade. Amém? Porque não vai gerar nada. Marta diz assim, Jesus ordena que ela venha me ajudar. Ou seja, ela está estressada, Jesus está em paz e a gente quer tirar aqueles que estão na paz. Como nós justificamos os nossos estresses e a nossa preocupação? Eu queria, de alguma maneira, também desafiar os irmãos nessa manhã a lembrar. Para de olhar para o lado. Lida com o teu coração. Você só tem a ganhar quando você estiver em paz. Não importa se o mundo ao teu redor. Amém? Todo mundo ao teu redor pode estar estressado. Viver uma vida de paz com Deus, sabendo que Deus está no controle e Ele vai te ajudar a lidar com a situação, não tem preço. Eu estou estressado porque todo mundo é estressado. Eu estou estressado porque ninguém me ajuda, ninguém me reconhece, ninguém me entende, ninguém faz assim, não adianta, todo mundo é estressado, o mundo é estressado, todo mundo está estressado. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você escolhe algo, ele diz assim, eu vou andar na lógica de Deus, eu quero poder operar como Deus opera. Então, na história de Jesus, o barco está afundando, está todo mundo mal, Jesus é acordado. É outro milagre, né? Porque se eu tivesse num sono pesado e fosse acordado, eu sei onde é que eu estou. Amém. Tipo assim, você. Jesus acorda, ouve e repreende a tempestade. E aí Jesus vira para os discípulos e diz, onde está a fé de vocês? Nós, cristãos, tolerantes, cheios de amor e de Deus, a gente entende o teu estresse. Um pouquinho de estresse não faz mal para ninguém. Não. Jesus diz, onde está a fé de vocês? Essa atitude de vocês não é mais cabível. Então, nós precisamos ser desafiados na nossa caminhada, no nosso discipulado, na nossa caminhada de fé, que certas coisas já não são mais adequadas, onde você justifica estresse, ansiedade, preocupação, ira, gritaria, essas coisas já deviam estar passando a ter. E nós estamos sendo transformados para operar nessa terra como vasos nas mãos de Deus, para fazer uma coisa, trazer paz onde tudo é um caos. Se você sair desse lugar e olhar
e fizer uma medida no coração das pessoas, as pessoas estão agitadas. O mundo está agitado, o mundo tem medo, o mundo está nervoso, as coisas estão complicadas. E Deus nos dá a oportunidade de ouvir a voz dEle, receber a paz e manter a nossa vida em paz. Então, para a gente ir concluindo, eu falei na primeira parte que a palavra de Deus vem a nós e nos abre o futuro. E a oração nos mantém em paz e nos ajuda a operar nessa terra. Então, você precisa das duas coisas. Se você não está ouvindo a voz de Deus, o futuro está incerto na tua frente. Se você não está orando, teu coração está estressado. E não tem outra alternativa. A vida cristã requer essas duas coisas básicas que nós aprendemos desde criança, na nossa hora silenciosa, no nosso tempo com Deus. Lê a Bíblia todo dia, medita nas coisas de Deus, para manter o futuro vivo diante de você, manter a esperança viva. Essa é a razão porque você ouve o Evangelho e mantém ele vivo, porque o futuro continua vivo. A esperança está diante de você, Deus está contigo e nada vai faltar. E quando a pressão vier, e a pressão vai vir sobre a tua vida, para tirar essa paz e tirar você do teu rumo, mantenha uma vida de oração, para manter a paz de Deus. E a paz de Deus, que só Deus pode dar, vai guardar o teu coração, para você operar nessa terra, tomando decisões sábias, eficientes. E eu creio que o que Daniel fez naquele mundo foi fruto dessa vida, amém, estritamente vivida na presença de Deus, para ele tomando as decisões. Amém, se livrou de fornalha, livrou de estátua, livrou de cova dos leões. Uma vida diante do Senhor. A nossa função não é só encontrar a nossa paz. É que você agora está saindo desse lugar e vai viver uma semana onde você vai lidar com pessoas totalmente estressadas. E Deus quer que você seja um mensageiro da paz. Então, que paz nós vamos dar se nós estamos estressados? Então, essa é a primeira coisa. Deus quer restaurar a nossa vida. E é uma coisa contínua, é algo precioso. E eu digo para os irmãos, paz que Deus dá é algo, amém, que não tem preço. Poder viver em paz no mundo que nós vivemos. Não tem preço. Então, Jesus pôde acalmar aquela tempestade porque ele estava em paz. Ele disse paz. Ele tinha paz para repartir. Então, para a gente ler meu último texto, Isaías 52. Versículo 7. Conformosos são os pés sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Elias, quando ele entrou naquela aldeia, ele era um mensageiro da paz de Deus. Conformosos são os pés sobre os montes. A Bíblia está falando desses atalaias que anunciam que a batalha terminou, o Deus reina, ele está anunciando de volta, ele está vindo anunciar, Deus reina, Deus ganhou, amém? É como se ele governasse todas as coisas e você não precisa se preocupar, são boas novas que chegam até você. Então é como se aquela viúva ouvisse as boas novas de grande alegria. Deus está sentado no trono, Deus te ama, te visitou, você tem um futuro agora. E é essa a função da igreja, da pregação do Evangelho. Nós pregamos as boas novas do Evangelho.
nessa manhã, nesse dia, o Evangelho alcançou você na situação onde você se encontra. Primeiro, para trazer paz ao teu coração. E depois, para de alguma maneira, nesse lugar de paz, abrir um pouco o teu futuro para você operar nessa terra. Amém. Nós temos, quando nós pensamos bem, nós saímos desse lugar e nós temos decisões a tomar aqui na frente. Amém. Que Deus nos dê essa condição de um coração em descanso, total confiança em Deus, para agir na força e no poder e na sabedoria de Deus. Daniel era um homem extremamente sábio. E eu posso conectar uma vida de oração é uma vida de um homem sábio. As decisões que fluem de um homem de oração são decisões sábias, eficientes e que são eternas. E que levam para os planos de Deus nessa terra. Então, que Deus nos abençoe, amém, nesses dias. Como eu disse, é uma palavra para relembrar algumas coisas que nós já temos dito, mas protege o teu coração. Protege o teu coração, com tudo, sobre tudo deve concordar. Não deixe ele ficar contaminado. Quando algo começar a estressar a tua vida e o teu dia, vai a Deus. Amém. Vai a Deus, até que a paz volte ao coração. Tem sido uma experiência, uma jornada interessante para mim, de fazer esse tipo de coisa. Vai a Deus. Acha um lugar. Amém. Me lembro quando nós estávamos nas nossas viagens missionárias, na escola bíblica onde nós participávamos, tinha algumas viagens missionárias e um dos líderes que estavam à frente dessa viagem que nós fizemos para a Itália uma vez, e ele ia pregar em certos lugares, só que a gente parava em lugares que não tinha estrutura, não tinha escritório, não tinha hotel, às vezes o local que a gente ficava era meio acampado, e ele tinha que pregar, e aí ele contava para nós, só sobrou o banheiro para mim. Amém. Era o meu escritório. Amém. Fechava a porta do banheiro, eu dobrava o meu joelho, ali era o meu lugar. Ali era o lugar onde eu tinha paz e eu podia. Então, são coisas que nós precisamos achar durante a nossa jornada, nosso dia. Não perde essas oportunidades. Quando algo está afetando o teu coração, está tirando a paz, está tirando você está desconfortável com a maneira das coisas que estão acontecendo. Ache uma brecha. Dobra os teus joelhos. E eu queria sugerir aos irmãos, nós precisamos voltar à prática de dobrar os nossos joelhos em oração.